Vamos então falar sobre estratégias e táticas face ao conflito. As estratégias e táticas estão tipicamente no processo de conflito na fase 3, não é? Portanto, nas intenções de agir, e depois refletem-se nos comportamentos que nós tomamos, portanto, na fase 4, e podem ou não ter consequências na fase 5, não é? Nos resultados. As estratégias essencialmente são 5. É o confrontar, competir, o win-lose, o evitamento, lose-lose, o acomodar, lose-win, nós perdemos, outros ganham, o compromisso em que há 50-50, não é? 50-50, a tendência de cedermos alguma coisa e outra pessoa ceder alguma coisa também, e a colaboração, que é win-win, é uma estratégia não resolutiva, mas dissolutiva do conflito. O exemplo que eu dei durante muito tempo é um exemplo que aparece no Manual de Psicossociologia das Organizações do Caetano. Não me lembro do autor, é de um autor do Isqueté. Eu depois posso colocar, obviamente, na bibliografia. Ele dá o exemplo de duas pessoas, dois amigos, o A e o B, o António e o Bernardo, que decidem ir comprar laranjas a um supermercado. E o que acontece? Cada um deles que precisa de 1 kg de laranjas, quando chega ao supermercado só há 1 kg de laranjas. Portanto, a primeira opção pode ser, chegam lá, 1 kg de laranjas, são duas pessoas, eles são muito amigos, dizem, olha, não nos vamos chatear à volta disso, ninguém pode ter aquilo que quer, então ninguém vai ter aquilo que quer. Vínhamos os dois embora e ninguém compra laranjas. Isto é uma estratégia de evitamento. Lose-lose, ambos perdem as laranjas. Uma outra estratégia poderá ser a confrontação ou competir, que é o win-lose, não é? O António vira-se para o Bernardo e diz, lamento, a ideia de vir ao supermercado foi minha, eu fico com as laranjas, goodbye Maria Ivone. A alternativa seria a acomodação, lose-win. O António vira-se para o Bernardo e diz, olha, fica lá com as laranjas, paciência, noutra altura eu farei aquilo que precisava de fazer. Numa estratégia de compromisso, havendo apenas 1 kg de laranjas para duas pessoas, o que eles fazem é compram as laranjas a meias e metade das laranjas vai para um, metade das laranjas vai para o outro. Problema resolvido. Ou não, pelo menos 50% do problema resolvido. Na estratégia de colaboração, win-win, aquilo que nós fazemos é desfocar do facto de haver apenas 1 kg de laranjas e tentar perceber um e outro porque é que eles querem comprar as laranjas, o que é que eles pretendem obter, qual é que é o objetivo para a compra das laranjas. E o exemplo que está no livro é um bocadinho caricato, que é o António quer comprar laranjas para fazer sumo, o Bernardo quer comprar laranjas para fazer doce. Ou seja, os seus objetivos para o quilo de laranjas são completamente compatíveis. Aquilo que o António precisa é de cascas, aquilo que o António ia fazer sumo é da polpa e o Bernardo ia fazer doce precisa das cascas. Ou seja, com o mesmo quilo de laranjas, ambos conseguem atingir 100% dos seus resultados. Com uma vantagem, já que ambos vão comprar o mesmo quilo de laranjas, pagam metade do preço para obterem exatamente aquilo que pretendiam. É uma situação de win-win. Durante algum tempo, os meus alunos diziam que isto era difícil de perceber, porque claramente isto é um exemplo académico, não é? Quer dizer, quando é que na vida isto nos acontece? Então eu proponho uma outra solução win-win. Suponham que o António e o Bernardo vão comprar as laranjas e ambos estão interessados em comprar laranjas por causa da vitamina C. Estamos a chegar à altura do inverno, há uma pandemia e eles, coitados, querem certificar que têm vitamina C para combater a pandemia. Uma das coisas então que precisariam de saber era, será que as laranjas são a única fonte de vitamina C? Será que há alguma fruta, alguma outra coisa que tenha ainda mais vitamina C? E claro que há. Portanto, mais uma vez aqui poderíamos fazer uma pesquisa, ver qual é que é a fruta que tem mais vitamina C e optarem por coisas diferentes, não é? Portanto, aqui voltariam a ter win-win, particularmente se um precisava mesmo das laranjas e o outro até estava disponível para ter uma coisa diferente, não é? Não havia aqui necessariamente a necessidade específica da laranja, mas sim de uma coisa que substituísse. Portanto, há aqui sempre, na lógica win-win, na lógica colaborativa, há sempre aqui esta coisa de esquecermos que estamos em oposição e tentarmos perceber o que é que tu pretendes obter, qual é que é o teu objetivo final para isto e que outros caminhos é que há aqui a atingir. E se calhar os outros caminhos até são mais eficazes do que este que tinhas imaginado. Portanto, ficamos sempre a ganhar. Então vamos ver isto assim com um bocadinho mais calma, porque ainda por cima não existe um único, apesar da colaboração ser win-win e ser 100%, 100%,
não é sempre possível fazer uma estratégia colaborativa e nem sempre é adequado ter essa estratégia colaborativa. Cada uma destas estratégias pode ser adequada consoante a situação em que estamos. E é isto que nós vamos ver hoje. Então, a estratégia competitiva, de competição ou confrontativa, ou também win-lose, acontece quando um indivíduo persegue os seus interesses sem grandes contemplações pelos interesses dos outros. Esta estratégia é útil e adequada quando se tem a certeza absoluta que se tem razão, especialmente quando é preciso tomar uma decisão rapidamente. Portanto, eu tenho a certeza disto que estou a dizer, estamos pressionados por tempo, portanto, assumo uma estratégia competitiva. Ou então, quando se tem que defender os próprios direitos perante alguém que não consegue usar outro estilo que não este. Reparem como a estratégia competitiva tem tanto de similar ao estilo de comunicação agressivo. Não é? A estratégia competitiva não está indissociavelmente ligada ao estilo agressivo. Existem aqui alguns pontos de contacto, ok? Portanto, pode ser adequado utilizar o estilo de comunicação agressivo quando se tem que comunicar com alguém que não é capaz de utilizar um estilo diferente. Então aí pode haver esta necessidade, não é? Se bem se recordam. Temos ainda o estilo de comunicação, o estilo de gestão, a tática, a estratégia acomodativa, o acomodar, é o oposto da competição. Quando uma pessoa se acomoda, está a satisfazer as necessidades dos outros, negligenciando as suas. E esta estratégia é válida, é útil, é adaptativa, quando a questão tem pouca importância para si, mas muita para outra pessoa. Quando se descobre que não se tem razão, quando não se pode ganhar. Ou seja, estamos numa questão de competição prolongada que pode não ter um bom fim. Estamos a lutar contra alguém que tem muito mais poder que nós, que é mais competente nesta área, ou nós estamos numa posição de desvantagem, portanto, se calhar mais vale deixar a competição, deixar o conflito e simplesmente acomodar. Ou finalmente, quando não é a altura certa, ou seja, para preservar a harmonia sem interromper o mais importante. Estamos a discutir uma coisa que não é fundamental, a outra pessoa, ou por uma questão de contexto, ou de rapidez, ou de pressão de tempo, ou por uma questão emocional, não é a altura certa para falar com outra pessoa, guardamos para mais tarde, acomodamos naquele momento. O evitamento, o 0-0, é? O lose-lose, acontece quando uma pessoa evita o conflito ao não abordar a questão adiando-a. Nem os seus interesses, nem os da outra parte são servidos. Esta estratégia, por muito que possa ser uma estratégia temporária, é também adequada em alguns contextos. Nomeadamente, quando o assunto é trivial, não interessa nem ao menino Jesus, não vale a pena discutir por esse assunto e não se tem nada a perder. Quando não se tem tempo para lidar com o assunto, mas olha, falamos sobre isto depois, ok? Não, vamos falar sobre isto depois. Não acho que não é importante estarmos agora a trabalhar isto. Isto é uma estratégia de evitamento, estão a perceber? Quando não é um lugar ou a altura certa para discutir um determinado assunto, falamos depois. Quando há outras coisas mais importantes a tratar, quando não se antevê qualquer hipótese de ir ao encontro dos nossos interesses, não é? Mais vale às vezes evitar o conflito e esperar pela resolução. Quando o interlocutor está fora de si, apresentando-se irritado ou de cabeça quente, não é? Mais vale ir respirar um bocadinho, apanhar ar e depois tratamos deste assunto. Quando se é apanhado de surpresa ou se precisa de tempo para pensar e recolher informação, ok, precisa de um bocadinho de tempo para pensar nisto, ou quando se está demasiado envolvido emocionalmente e há outras pessoas que poderão resolver o conflito de forma mais positiva. Nem sempre somos nós as pessoas indicadas para resolver os conflitos ou as situações difíceis, de divergência. A colaboração, o win-win, é o oposto de evitamento. Okay? Envolve uma tentativa de trabalhar com outra pessoa para encontrar uma solução que satisfaça completamente ambos os lados. Inclui identificar os interesses mais profundos das duas partes e encontrar uma alternativa que vá ao seu encontro. Esta estratégia normalmente seria o ideal, não é? Quando conseguimos colaborar, estamos a dissolver o conflito, ele deixa de existir porque não há oposição, estamos ambas as partes a procurar ir ao encontro dos objetivos de ambos completamente. E então, esta estratégia é importante quando a vida de outros está envolvida, quando não se tem a responsabilidade total pela questão, quando existe confiança elevada. Aliás, a confiança elevada é um pressuposto importantíssimo da colaboração, ou quando é necessário lidar com uma forte carga emocional. Obviamente que as melhores decisões são tomadas em colaboração, não é? Isto é evidente. É claro que muitas vezes nós dizemos que queremos colaborar,
É, então, com certeza, vamos colaborar, aqui somos todos iguais. Então sente-se, por favor. E o que ele oferece é uma cadeirinha pequenina e de baloiço, portanto a pessoa, na verdade, é igual, mas não, assim, não é assim tanto. O compromisso 50-50 tem como objetivo encontrar uma solução mutuamente aceitável que satisfaça parcialmente ambos os lados. Esta estratégia é adaptativa quando a questão é moderadamente importante, quando as pessoas envolvidas estão envolvidas de maneira semelhante, quando é necessário chegar a um acordo temporário em assuntos complexos, não temos mais tempo para estar a decidir isto, portanto, vamos fazer assim. E este ano fico eu com esta semana de férias, para o ano ficas tu. É? Fico com 50% disto e tu ficas com 50% daquilo. Pronto. Quando se tem de dar andamento a uma decisão importante que está empancada, ou como plano B, quando a competição ou a acumulação não funcionaram. Okay? De um ponto de vista geral, estas são as estratégias e táticas face ao conflito. Estas 5: confrontar, competir, o colaborar, o compromisso, o evitamento e a acomodação.